Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 15, somente o versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Todos nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós que professamos o mesmo Deus, nós sabemos que Jesus, ele fala por parábola nos seus evangelhos. O homem que mais falou em parábolas foi o próprio Jesus sobre salvação e sobre os entendimentos que as coisas dessa terra que são reveladas para o ser humano. E os discípulos falam: mestre, por que o Senhor fala por parábolas? E Jesus fala: a voz é mister, que seja dado o entendimento para vocês pregarem e interpretarem as parábolas. Podemos dizer que a parábola do joio e do trigo, Jesus ele explica a parábola do joio e do trigo e explica, ele fala e explica. Também tem a parábola do semeador também. Jesus fala e explica. Mas a parábola do filho pródigo, Jesus está falando essa parábola, mas não está explicando especificamente por detalhes, igual na parábola do joio e do trigo, igual na parábola do semeador. Mas Jesus nos deixa entender que essa mensagem da parábola do filho pródigo está falando sobre salvação. Segundo alguns estudos, essa parábola, o pai de família, que é o pai, que é Deus, significa Deus. O filho mais novo simboliza os publicanos e pecadores. E aquele filho mais velho simboliza os escribas e os fariseus. Então Jesus ele reúne os escribas, ele reúne os fariseus, ele reúne os publicanos, tudo quanto é tipo de pessoas. E os fariseus, Jesus estava falando que os escribas e os fariseus é aquela pessoa do irmão mais velho, que a qual não entrava no reino dos céus e não deixavam quem queria entrar. Então os escribas já estavam naquele momento, eles já estavam arquitetando um plano para matar Jesus. Mas Jesus fala por parábola para Jesus debater contra a hipocrisia daqueles escribas e daqueles fariseus que não entravam no reino de Deus e não deixavam quem querer entrar. Então Jesus reunindo eles para ouvir Jesus, também os escribas e os fariseus para ouvir Jesus. Então Jesus, porque Jesus sabia pregar, Jesus sabia reunir multidões. Não era somente um milagre que Jesus fazia e que o povo acompanhava, não. Jesus era bom nas pregações, bom nos ensinamentos. Porque os escribas chamam Jesus de mestre, ou seja, rabi, que é mestre. Então sabemos que Jesus, contando essa parábola de certo homem, tinha 2 filhos. E o mais novo deles disse: pai, me dá a parte da fazenda que me pertence, que eu quero desfrutar os deleites deste mundo. Não que a parábola está falando, mas uma analogia minha, que eu quero desfrutar os deleites deste mundo. Eu quero experimentar as drogas, a prostituição. Eu quero experimentar a fornicação. Eu estou vendo os meus amigos com mulheres e eu com ninguém, então eu quero ir para o mundo, saciar a minha carne.
Mas aquele filho foi para a terra longínqua e distante. Aquele filho nunca pensava em retornar à casa do pai um dia. Às vezes você sai da presença de Deus, você está longe da casa do pai, e você não tem esperança mais de voltar para a presença de Deus. E aquele filho já não tinha mais esperança, porque ele começou a gastar o seu dinheiro, a sua fortuna, os seus bens, e tinha muitos amigos com ele. Se uma pessoa pedia para ele pagar uma cerveja gelada, ele pagava uma caixa, se levando para os dias de hoje. Se a pessoa pedisse para ele pagar um baseado de maconha, ele pagava 30 gramas, 20 gramas e assim por diante. E pródigo significa esbanjador. Então, prazo de pouco tempo, a Bíblia não fala o tanto de tempo que acabou-se a fortuna daquele jovem. E em prazo de pouco tempo, aquela fortuna daquele jovem foi por água abaixo. E ele começou a sentir fome. E ele batia na porta das pessoas que o ajudavam, que ele ajudava, melhor dizendo, e ninguém lhe dava nada. Até aquelas pessoas que se diziam ser os melhores amigos, aquelas pessoas que falavam, você é amigo, pode contar comigo na hora da luta, na hora da provação, porque tem muitos amigos do mundo que é assim. Mas na hora que ele estava passando por fome, necessidades, aqueles próprios amigos o abandonaram. E os amigos do mundo, nem todos, nem todos, não entendo errado, entre aspas. Mas os amigos do mundo só querem ver, aproveitar aquilo que você tem. Os amigos do mundo só querem aproveitar o seu dinheiro. Se você tiver milhões de seguidores nas redes sociais, aí você tem amigos. Mas deixa acabar tudo isso para você ver se os amigos não te abandonam. Entre aspas, não são todos amigos do mundo. Mas os seus melhores amigos são aquelas pessoas que estão na igreja, que não são hipócritas, que não são escribas, que não são fariseus, que querem ver o seu bem, que quando você começa a pregar na igreja, eles começam a alegrar-se, porque esses são os seus amigos de verdade. E ele padecia de uma grande fome. E um fazendeiro veio e usou-se de misericórdia e deu-lhe um serviço para ele apacentar porcos. E ele, apacentando aqueles porcos, ele desejava comer das alfarrobas, das avagens que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. As avagens que os porcos comiam quando ele pensava em voltar para o mundo. Porco simboliza o pecado, lavagem simboliza o pecado. Ele tentava voltar para a casa do pai, mas tinha as lavagens e os porcos. Mas ele desejava alimentar das lavagens, do pecado, ele continuando no pecado, que o pecado dele tinha se tornado podridão. E ele desejava mais alimentar das alfarrobas e das bolotas. Mas ele caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai, tem pão em abundância, e eu aqui pereço de fome? E eu vou falar para o meu pai, vou voltar para casa do meu pai, e falei: pai, direi ao meu pai: pai, pequei contra Deus e perante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele, na verdade, ele não era digno de ser chamado seu filho, mas ele era digno por causa da redenção de Cristo Jesus, porque Cristo, ele morreu na cruz do Calvário. E através de Cristo nós fazemos todas as coisas. Através de Cristo nós somos dignos, não por mérito da gente, porque nós não temos mérito da nossa salvação em momento algum.
mas Cristo foi digno. Nós somos salvos pela fé, pela graça. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, fala que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça ela veio por Cristo. No tempo da lei era olho por olho e dente por dente. No tempo da lei, quando uma pessoa cometia um adultério, ele teria que ser apedrejado até a morte. Porque com certeza esse jovem prostituiu porque ele deitava com meretrizes. Acredito eu, levando para os dias de hoje, ele deitava com mulher casada. Então ele corrompeu perante o Senhor, perante a lei de Moisés, melhor dizendo. Mas Deus, ele tinha perdão para aquela alma. Deus, ele tinha salvação. E ele reconhecendo a graça, que é o favor imerecível, ele reconhecendo que nós dependemos totalmente de Jesus, que é o Pai, da graça de Deus, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 17, Deus enviou seu Filho não que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio a esse mundo não para te julgar do seu pecado, do seu baseado que você fumou, da sua pinga que você bebeu, mas Jesus veio te salvar, você que está oprimido, você que a qual está cometendo adultério, que não dá conta de libertar, que você que está no mundo. As pessoas não dão nada por você, até mesmo os cristãos. Esse é um coitado, é um adulto, te julga, mas você chora, você durante a noite você chora, você fica angustiado. É sinal que o Espírito Santo ainda está na sua vida. Você chora angustiado, você não tem prazer no pecado, mas você vai chorar igual aquele jovem chorou, disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, receba eu como um dos teus jornaleiros. E o pai ali na porta da fazenda, todos os dias, não é a Bíblia que está falando, mas é a analogia minha, todos os dias o pai, ele estava na porta da fazenda para ver se um dia o seu filho voltava, porque o pai, na sua onisciência, ele esperava o dia que o seu filho esperava um dia que seu filho voltasse. Ele já sabia até o dia. E ele vendo seu filho ali, maltrapilho, sujo, fedido, cabeludo, barbudo, unhas grandes, roupas rasgadas, mal vestido. Então o pai disse: certamente aquele que vem lá é meu filho. Uma analogia minha, não é a Bíblia que está falando. Mas um dos seus criados fala: aquele lá não é o seu filho. Ele estava no mundão, fazendo a vontade do inimigo. Aquele lá não é o seu filho. Olha o jeito que ele está todo mal vestido, ele saiu daqui limpo. E o pai fala: aquele lá é meu filho. E o pai chegou e o abraçou de íntima compaixão e ficou uns 5 minutos abraçando o seu filho. E o filho disse: trazer depressa o melhor anel, trazer depressa novilho cevado, trazer sandálias nos pés, porque quando o pai de família ele faz uma aliança com seu filho, ele diz: coloque um anel nos seus dedos. O anel simboliza a autoridade. E sandálias nos seus pés, por onde é que ele passava, ele não ia passar mais.
E o pai alegrou-se com a vinda do filho. E ele disse: pai, trata-me como um dos teus jornaleiros. Mas ele não querendo saber o que o filho tinha pecado ou não, mas ele recebeu o seu filho são e salvo. Ele recebeu o seu filho para a sua presença, de Deus está te chamando para te receber na tua presença. Jesus está te fazendo um convite para você voltar para a presença dele, porque este teu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, mas foi achado. E começaram-se a alegrar-se dele. Então o seu irmão mais velho disse: que alvoroço, que barulho é esse aí? E um dos seus criados fala: é o seu irmão que seu pai encontrou são e salvo, e seu pai fez uma festa. E aquele filho mais velho que eu estava falando, que simboliza os pecadores, os escribas e os fariseus, vem dizendo, e aquele filho mais velho simboliza os publicanos e pecadores, e o pai simboliza Deus. E aquele filho mais velho disse: pai, nunca transgredi um mandamento do Senhor, e o Senhor nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. E o Senhor deu um novilho cevado, o meu irmão matou um novilho cevado e fez uma grande festa. O filho não sabia aproveitar, o filho mais velho não sabia aproveitar da regalia que ele tinha ali na casa do pai. Ele tinha direito de tudo na fazenda, mas ele não desfruta do que Deus tem de melhor para ele, tinha de melhor para ele. Às vezes você está na casa do pai, mas você não desfruta o de melhor, você não vai para o culto, muitas vezes, você não ora, você não jejuma. Às vezes você não sabe pedir para Deus, e você não dá o seu melhor para Deus, e você não busca a presença de Deus. Você está na casa do pai, mas você está longe dele, igual aquele irmão mais velho. E aquele irmão mais velho disse: pai, este teu filho, nem falei este meu irmão, este teu filho gastou o seu dinheiro com meretrizes, com prostituta, e o Senhor recebe eles são e salvo. Quantas das vezes tem pessoas na igreja que é igual aquele irmão mais velho, que fala: ah lá, semana passada já estava no mundo, o mês passado estava no mundo, agora já está pregando, o pastor já foi para pregar, para ensinar, para louvar. Esses aí é os escribas e os fariseus que não entram no reino de Deus e não deixam quem quer entrar. E aquele pai de família fala: alegrai-se com este teu irmão, porque este meu filho estava morto e viveu, tinha se perdido e foi achado. Jesus te achou hoje através dessa palavra. Você que tinha se perdido, volta para a presença de Deus, não deixa para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde. Jesus não sente prazer se você morrer sem Ele, porque Jesus não sente prazer na morte do ímpio. Mas se você chora aos pés de Deus, porque você não tem força para voltar para a presença de Deus, Deus vai te dar força, Deus vai te dar ânimo. Comece a ir para os cultos, vai do jeito que você está, porque aos poucos Jesus vai te libertando, vai te transformando e você vai voltar para a casa do Pai. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. A multidão começaram a alegrar. E quando um pecador se arrepende, a Bíblia fala que os anjos fazem festa. Não somente os anjos que fazem festa, mas nós fazemos festa, nós que somos cristãos, nós não fazemos festa literalmente. Mas nós que somos cristãos, nós alegramos quando uma alma se arrepende na presença de Deus. Tá? Essas palavras que mais o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus.